vou começar tentando dar uma contextualização sobre vocês. Se tu quiser começar falando, Douglas, de repente, tu lembra quando que tu começou a torcer pro Grêmio, cara? Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite aí, pra estar resenhando com vocês aí. Tomara que a gente seja bem proveitoso esse momento aí, a gente consiga descontrair. Cara, geralmente a gente começa a torcer ou tu já cresce com um time que né, o teu pai, a tua mãe torce, enfim. Então eles já compram a roupa desde criança e quando eu vi por mim já estava torcendo pelo Grêmio. Então acho que a maioria começa assim, tem uns que depois crescem e viram a casaca também, né? Enfim, tu começa a ver. Verdade. No meu caso eu cresci gremista e continuei gremista. Eu tenho meu irmão, que a princípio até quando ele não pôde escolher, ele cresceu gremista, o Grêmio não estava ganhando nada. O Inter estava ganhando tudo. Aí ele começou a comemorar os títulos do Inter, pegou gosto e virou colorado. Então eu sou gremista e o meu irmão, por causa da seca do Grêmio e o Inter campeão do mundo e Libertadores, perdi o meu gremista e virou colorado, enfim. Mas é bom porque daí a gente fica se arriando um no outro, então é bem bacana. Claro, e o respeito dentro da família, ele sempre vai persistir. Então a corneta, ela chega a ser saudável, né, cara? Não, ela chega e agora com chamada de vídeo, né? Então terminou o jogo, é na hora, né? Ligaçãozinha pra ver que tá com saudade, pra ver como é que tá. Dá uma cornetada. Exatamente. No empate do Inter ontem, tu deu uma cornetadinha nele, então? Cara, eu adoro dar umas arriadinhas de leve, assim, nas redes sociais. Então a gente se conversa, eu pergunto pra ele como é que ele tá também, se tava tudo certo. E é isso, é saudável e tem bastante da minha parte, tem bastante também, mas é bom porque, assim como o cara faz a corneta, tem que aceitar. Eu levo o futebol e a brincadeira de uma maneira bem tranquila, corneta e aceito a corneta também. E tu, Gabi, tu lembra quando tu começou a torcer pro Grêmio? Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Desejo que o canal seja muito próspero, tenha muito futuro. E eu lembro, sim, quando eu comecei a torcer pro Grêmio, foi num momento talvez mais trágico da história do Grêmio, foi na segunda divisão. Lembro vagamente do rebaixamento, naquele ano de 2004, o time que tinha o Claudinho Pitbull e tal, que amargou uma lanterna naquele campeonato brasileiro e tal. Mas eu comecei a acompanhar o Grêmio foi na segunda divisão mesmo. Lembro dos jogos contra a Portuguesa, contra o Náutico, contra a Napolina, né? Aquele jogo trágico contra a Napolina. Fomos até Goiás tomar 4-0 da Napolina. Mas fazer o quê? Faz parte, né? E é isso aí. Eu comecei a torcer pro Grêmio na segunda divisão. Comecei a acompanhar o time realmente no momento mais trágico da história do time. Então, que nem diferentemente do irmão do Douglas, que começou a torcer pro Inter por causa do sucesso, da glória, dos títulos, tu começou a ficar mais íntimo do Grêmio por causa da sofrência. Realmente, eu tive a minha infância inteira amargando com o Grêmio, né? Vendo o rival campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana. E a minha infância foi realmente assistindo o Grêmio sofrer. Não foi fácil, mas enfim, aguentamos no osso do peito, né? E tamo aí, né? Tamo gremista até hoje. Claro, é daí que sai como é que eu posso dizer? A fidelidade, né? Isso aí. Claro, velho. E qual que foi, assim, se vocês lembram disso, claro, o momento que vocês mais gostaram de ser torcedor do Grêmio? Vocês lembram do momento, assim, que pra vocês foi especial, que vocês nunca vão esquecer? Sim, eu não tenho dúvida, assim, que foi a Batalha dos Aflitos, né? Foi uma coisa, assim, inesquecível que eu ainda era bem jovem, bem novo. E ter visto aquela proeza que o Grêmio fez, assim, foi para me concretizar como gremista mesmo, assim, porque foi um jogo que entrou pra história e todo mundo já tinha desacreditado. Até na minha casa, quem estava assistindo comigo já tinha desacreditado que era capaz de reverter aquela situação. Mas eu continuei lá, continuei assistindo e aquele jogo me marcou demais. Nossa, foi uma reviravolta, assim, épica. É verdade. E é isso aí, foi aquele momento que mais me marcou como gremista até hoje. Também tem vários momentos, enfim, mas bem lembrado, foi um jogo épico, independente de série ou não.
o que aconteceu naquele dia ali, que nem foi... É inexplicável, é na força, é na coragem, na fé, na persistência, acreditar até o fim, defender os pênaltis ainda e o Anderson fazer aquele gol ali, cara, foi realmente inexplicável. E fora a Batalha dos Aflitos também, que eu me lembro quando eu era pequeno, mas me marcou, foi o Campeonato Brasileiro contra a Portuguesa. Eu lembro até o momento onde eu estava, tudo comemorando o gol do Ailton. Então, tem alguns grandes momentos, né, tanto de vitória quanto na derrota. Algumas doem e outras o cara comemora, enfim, é do jogo, é da torcida. E também tive o privilégio de viver o que é o Grêmio de perto. Eu joguei alguns anos na base do Grêmio, então vivenciei o Olímpico, vivenciei a base, joguei dentro do Olímpico, joguei dentro do Beira-Rio, ganhei Grenais na base, perdi Grenal também. Mas, cara, eu tive o sonho de torcedor de jogar, não na questão do profissional, mas a base defender o Grêmio. Então, Que legal, cara. faz parte da minha história, me fez mais gremista ainda. Então, eu tive esse privilégio aí, joguei com vários jogadores que ainda estão jogando em alto nível, ainda estão no futebol internacional e nacional aqui. E então o Grêmio faz parte vivenciei muito, o Grêmio faz parte da minha vida. Que legal, cara. E vocês citaram a Batalha dos Aflitos. A glória do Grêmio nesse momento ela se concretizou nos últimos minutos de jogo, né? E o último jogo, o Grenal que a gente finalmente venceu, a vitória veio nos últimos minutos do jogo, né? Tanto o empate quanto a virada. E lógico, foi um lance muito polêmico, mas a gente, colorado, comemorou por 2 anos de seca, né? Só que aí, o que eu ia perguntar, na verdade, é um fato que aconteceu depois do jogo. Que foi uma declaração do Renato, que eu, na minha visão, assim como um amante de futebol, eu acho que ela é prejudicial pro futebol. Porque ele falou, apesar de toda a polêmica que teve no jogo, no lance, né? Ele está aberto para discussões, claro, mas ele deu uma declaração dizendo que ia largar o Brasileirão, que ia apostar tudo na Copa do Brasil, mas que no Brasileirão ele ia jogar com um sub-15. E eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. O que vocês acham dessa declaração do técnico no Grêmio? Bom, eu acredito que tenha sido uma declaração no calor do momento, né? Por causa do Grêmio ter sido, teoricamente, prejudicado no Grenal, no lance do pênalti. Talvez não no lance do pênalti, eu particularmente acredito que tenha sido pênalti no lance do Kahneman, mas antes, no lance do Ferreirinha, não ter marcado. Acredito que tenha sido uma declaração no calor do momento, porque é lógico que o Grêmio tem interesse no Brasileirão. O Grêmio ainda luta por vaga na Libertadores, né? Como tu muito bem citou. Se o Grêmio não for campeão da Copa do Brasil, já está se complicando para uma vaga na Libertadores, né? Então acredito que tenha sido isso, uma declaração no calor do momento. Sim, até lembrando que logo após a entrevista do Renato Gaúcho, o próprio presidente do Grêmio já veio e deu uma baixada nos ânimos, assim, dizendo que não, que o Grêmio ainda segue firme e forte no Brasileirão, buscando uma vaga, né? Naquele momento, na verdade, chegou até a citar a busca pelo título, que depois das rodadas acabou não se concretizando, mas que o Grêmio segue em busca de uma vaga de Libertadores, né? Sim. Eu concordo com o Gabriel, acredito que sim, que foi no calor, né, que ele se exaltou. O Renato, ele gosta de dar essas entrevistas, ele é bem incisivo, ele é bem polêmico, ele é bem... Mas acredito sim que eles são profissionais, assim como a gente também, então eles trabalham todo dia para vencer. E eu acredito sim que o Grêmio é uma instituição, ela é maior que todo mundo, então de maneira alguma vai se submeter a botar, não nada contra a gurizada, mas ali é jogo, vale dinheiro, tem a torcida, vale o campeonato, vale uma vaga para Libertadores, então os caras estão treinando para dar o melhor também, né? É ruim perder, é ruim, acontece, às vezes tem algumas decisões polêmicas que acontecem em relação da arbitragem. O Inter não tem nada a ver com isso, foi lá e ganhou, fez o papel, foi mais efetivo, foi mais competente para fazer o gol. Mas sim, foi no calor do momento, eu acredito que depois foi repensado e com certeza ninguém tá ali para fazer corpo mole, às vezes perde, mas não
não, o Renato nem a diretoria acho que vai agir dessa forma, não. A gente pode ver no decorrer da história finais que teoricamente teriam favoritos assim e acabaram com desenrolar assim inimaginável. Por exemplo, no caso do Santo André na Copa do Brasil, verdade, no caso do Paulista de Jundiaí, do Juventude. Principalmente na Copa do Brasil, assim, tem uma trajetória de zebras inimagináveis, tanto na Libertadores também. Imagine o Once Caldas foi campeão da Libertadores no decorrer da história, assim. Então, final é final. Final, na minha opinião, não tem favorito. E essa história, assim, de botar um favorito, assim, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, entra como favorito. Só prejudica o... É pior, né? Entra com salto alto, entrando como favorito, assim, acho que é favorito, e é isso, só tem a prejudicar o time que é posto como favorito na história. Eu acho que tem um time que vive uma melhor fase, né, um melhor momento, e outro não. Mas ambos tiveram mérito para chegar até a final. Então, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, um Grenal é um jogo à parte. O Inter pode estar mal, ou o Grêmio e vice-versa, chega no Grenal, praticamente... tu não pode dizer que chega ali um favorito ou que realmente vai vencer. O futebol, decretar isso, né? O futebol, ele é um esporte apaixonante por causa disso, né? Então, ele independe de investimento, claro que isso ajuda, tu tem os melhores jogadores ali, mas na hora é 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Quem investiu milhões pode perder para aquele que investiu menos ou não tem condições de pagar uma equipe ou tá com o salário atrasado. Então ali dentro do campo, cara, é 11 contra 11, às vezes não é nem na parte técnica, é na raça e na vontade. Então ali tem a oportunidade de todos vencer, né? Tanto o grande quanto o pequeno, mas o pequeno ganha do grande também. Parte emocional pesa muito, né, numa final. E até tu citou o Grenal, teve um Grenal no começo do ano que foi muito notório, assim. O primeiro Grenal, que o Inter ainda estava sob comando do Kudê e tal, e o Grêmio estava numa fase de afirmação, não vinha jogando bem, não vinha desempenhando. E todo mundo botou o Inter como favorito. Até rolou na mídia, no Zero Hora, na mídia impressa, que o Inter era favorito para aquele Grenal, porque o Grêmio vinha em afirmação, não vinha jogando bom futebol. E o que aconteceu? Deu o Grêmio. E como tu disse, o Grenal é um jogo à parte e uma final também. Final é um jogo à parte, não tem essa de favorito. Ganha quem tiver com equilíbrio emocional melhor e é isso aí. Essa questão do equilíbrio emocional, tu pode observar também nos Grenais. Cara, eu não sei, enfim, a torcida, acho que meio que já esperava. É claro que não tem favorito, pode acontecer. Mas a questão emocional, o Inter já entrava meio que... Cara, eu vou ter que me esforçar demais para ganhar, ultimamente. E tu vê uma virada de chave aí com o Abel, no começo foi meio complicado, depois pegou. Cara, mudou o espírito da torcida, né, de acreditar, de motivar, e mudou o grupo, que já tá mais confiante, sabe? Pode ser, dificilmente o título não venha, pode ser que não venha, mas já mudou a confiança, a maneira de jogar, de acreditar. E os caras foram com uma outra postura no Grenal, cara. Uma postura que tava faltando há muito tempo. Sim. Então, a questão emocional pesa muito. Sim. E pra mim, assim, eu acredito que o divisor de água, tanto pra dupla Grenal, cara, é o resultado do Grenal. E eu, particularmente, ali, eu vejo o Brasileirão, pra mim, acho que foi definido ali, sabe? O Inter só não vai ser campeão se... realmente não fizer o dever de casa, mas eu acredito muito no Grenal sempre, em qualquer momento, como um divisor de água para dupla. Sim. Então, para mim, ali foi meio caminho andado para conquistar o título. Pode ser que não ganhe, mas, cara, ganhou o Grenal. Grenal, eu acho que tá quase lá. É um campeonato, né? Na verdade, o Inter começou a jogar como time grande na hora certa, né? Na reta final do campeonato. Verdade. Que nem muito se discute entre a torcida colorada que teve aquele momento em que o Kudê chegou ao clube, teve um momento que ele começou a ter alguns resultados ruins e ele começou a criticar a diretoria, até que então ele deixou o clube, né? Ele não foi demitido, e aí contratou-se então o Abel Braga. E no momento da contratação dele, tanto aqui no sul do país quanto lá no centro do país, criticaram o Abel. Falaram que ele era ultrapassado,
E eu enxergo o Abel como um ídolo, porque ele foi o campeão da maior glória do Internacional, que é o Mundial de Clubes, contra o Barcelona. Então eu nunca ousei criticar o trabalho do Abel, mas eu sabia que ele estava vindo de maus resultados no Vasco, no Flamengo, então a gente sempre ficou com o pé atrás. E aí ele chega, é eliminado da Copa do Brasil contra o América, eliminado da Libertadores contra o Boca Juniors, e logo após começa a vir esse momento que foi uma virada de chave, né? Que nem o Gabi falou, foi o momento certo pro Inter ser grande, assim, nas partidas. Que eu noto como o início dessa virada de chave do Inter foi a volta do Abel e a volta do Rodrigo Dourado, cara. Que sem dúvida acrescentou muito ao meio-campo do Inter, mudou o patamar do meio-campo do Inter, assim, deu uma consistência defensiva que o Inter estava faltando, que não vinha tendo com o Rodrigo Lindoso, com o Musto principalmente, com o Musto. E é isso aí, eu acho que... Verdade, né? O Musto ele é mais como é que chamavam o Fred na Copa? O Cone? O Cone. Ele tá lá, cara, mas ele não desempenha um papel assim muito... Adora um cartão, né? Adora um cartão, ele persegue. Meu Deus, o cara é um açougueiro, meu. É. Verdade. E foi cogitado para vir pro Grêmio, né? Vocês gremistas já agradeceram a Deus o Musto não ter vindo pro Grêmio aquela vez, hein? Nossa. Mas assim, com a volta do Abel, eu noto uma coisa que eu notei no Grêmio uns anos atrás, quando o Renato voltou pro Grêmio. O Grêmio vinha com um time mole, com o Roger Machado, organizado, porém mole. E o Renato veio, assim, na mesma situação do Abel, desacreditado, que as suas teorias assim não eram efetivas, e o Renato veio e deu vida para aquele time do Grêmio, que era organizado, mas não tinha vida, não tinha garra, não tinha... E o Abel trouxe isso para o Inter. Você nota, como foi no Grenal, jogadores com vontade de vencer, com amor à camisa, não tirando pernas divididas, jogando com amor à camisa. E isso me parece muito o que o Renato trouxe para o Grêmio naquele ano, em 2016, quando o Grêmio vinha de eliminações para Rosário Central, vinha com más atuações, que todo mundo acreditava que seria mais um ano perdido. E o Grêmio tinha um time bom naquele ano, 2016. E o Renato veio e botou vida naquele time e levou aquele time até o título da Copa do Brasil. E olha, eu como gremista tenho que admitir que só uma reviravolta muito trágica assim tira o título do Inter nesse ano. Porque tá um time compacto, um time organizado, um time com vontade, com amor à camisa. Me lembra muito aquele time do Grêmio de 2016. E eu acho que só alguma reviravolta muito trágica tira o título do Inter nesse ano. Porque esse filme eu já vi antes. E ontem o jogo, né? Que o Inter empatou com o Atlético. Só que também a gente tá concorrendo a 2 pontos na frente do Flamengo, concorrendo a esse título do Brasileirão. E há 2 ou 3 rodadas atrás, o Flamengo visitou o Atlético Paranaense e perdeu. E ontem o Inter chegou lá e conseguiu arrancar um empate. Porque lá é diferente de jogar e o Inter não estava acostumado com isso. Então preferiu se defender mais do que atacar. Cara, agora no final é no detalhe, é na inteligência emocional. Tu vê o São Paulo aí, tava lá, boa parte deu uma arrancada lá na frente. 9 pontos na frente. E desandou de uma maneira, cara, que não deixou de ser ruim, não deixou de ser bom de um dia para a noite. Sim. Foi mais uma questão emocional que não estava mais encaixando, não estava dando certo. O técnico não estava em sintonia com o grupo, e o Dani Alves criando intrigas nas redes sociais. Essa questão de sintonia é a mesma coisa que aconteceu com o Abel, a mesma coisa que aconteceu com o Renato ali, né? Então é importante o treinador, ele ganhar o vestiário, né? Os jogadores ganhar confiança, né? Então, porque eles são muito criticados, então o treinador chegar e abraçar, não, estamos junto, eu assumo, vamos lá. Então isso é muito importante, dar vida pro grupo, né? Ele se motiva novamente. Então acho que é isso que acontece com a dupla Grenal com seus treinadores, né? O Abel no momento melhor, mas acredito que o Grêmio também vai, enfim, passando o ano, terminando, começando de novo, o foco vai retornar
no seu melhor auge. Esperamos. Sim. E... conte. Não, esperamos. A esperança tá grande. A esperança tá aqui dentro, ela vem. Eu preciso que ela venha. Não, mas o... Agora até esqueci o que eu ia dizer. Não, brincadeira. Vocês falando assim de que tu disse, o técnico conquistar o vestiário, né? E recentemente, não sei se vocês acompanharam, acho que foi ontem até que saiu alguma polêmica entre o Grêmio com, acho que especificamente o Renato, com o empresário do PP. E eu não vou entrar aqui em polêmica nem nada, e nem gostaria que a gente discutisse isso, que eu acho que é uma questão que mais atrapalha do que ajuda. Mas vocês, como gremistas, vocês acham que o Renato ainda tem o vestiário do Grêmio? Eu acredito que sim. O Renato é um cara que sabe muito bem lidar com a base. Uma coisa que eu notei nessa passagem do Renato é que ele soube a hora de promover o jogador, no momento exato, tanto que o Renato segurou o Everton Cebolinha durante a campanha da Libertadores, que o Grêmio foi campeão, mesmo com o Everton Cebolinha pedindo passagem, porque todo mundo pedia Everton Cebolinha no lugar do Fernandinho naquela Libertadores, e todo mundo viu o que aconteceu no final. O Fernandinho fez gol na final e tal. E no ano seguinte o Renato promoveu o Everton Cebolinha, e foi o ano de 2018 que o Grêmio caiu pro River Plate, e ele detonou naquela Libertadores. E tanto que ele demorou para promover o PP até a titularidade. Verdade. E agora um momento parecido com o Ferreirinha, que ele vem adiando a titularidade do Ferreirinha, porque todo gremista está pedindo o Ferreirinha como titular. Mas teve toda aquela história no início do ano, o Ferreirinha não quis renovar, Renovação, né? ficou treinando em separado, o Ferreirinha negou a proposta do Grêmio. Não, o Ferreirinha chegou a ser cotado para ser contratado pelo Inter. Sim, Em algum verdade. momento. E o Ferreirinha, na verdade, quis dar uma de TT, né? Ele esperou que algum time mediano da Europa viesse lá e contratasse, como aconteceu com o TT, foi contratado pelo Shakhtar. E o que não aconteceu. Só veio propostas nacionais, pelo Atlético Paranaense e tal, como tu disse, pelo Inter. E o Ferreirinha foi recolocado no grupo. E desde então vem amargando o banco de reservas, mesmo que todo gremista esteja pedindo o Ferreirinha como titular. Sim. Então é por isso que eu acho que o Renato ainda comanda o vestiário do Grêmio, por estar botando essa calma aí, fera. Uhum. Você coloca no teu lugar. Assim como ele também fez em certo momento com o Jean-Pierre, né? Com o Jean-Pierre, que amargou o banco pro Luan, enquanto todo mundo pedia a titularidade do Jean-Pierre. E eu acho que é isso aí. Cara, não só como essa questão de desempenho de vestiário também, mas não... Eu acho que o Renato, ele vem, sim, há muito tempo. Ele mudou a cara do Grêmio, ele trouxe os títulos para nós, ele organizou a equipe. E só que assim, o Grêmio, não só o Grêmio, tá? Algumas outras equipes. Só que é difícil tu manter o alto nível o tempo todo. Jogador, a equipe mudou umas 3, 4 vezes. Eu não me lembro de uma equipe ou do Grêmio subir a base como vem subindo com o Renato. Então assim, tem muita oportunidade. A gente trouxe ele desenvolveu e trouxe muito guri pro Grêmio. Trocou o time 3, 4 vezes. E não é fácil tu dar continuidade no trabalho. É perfil diferente, é característica diferente de cada jogador. Então até encaixar, e os jogos eles não param. O Grêmio ultimamente anda disputando todos os campeonatos. Uhum. E chegando até as finais. Cara, o desgaste físico ele é enorme. Então assim acaba prejudicando o treinador. Tu tem uma equipe numa semana e na outra tu não tem. Então tudo isso faz com que o rendimento, o desempenho ele mude e de repente agora não está sendo esperado. Mas acredito sim que ele tem ainda a equipe na mão, ele protege muito os guri, e os guri vêm confiança no trabalho dele. Eu acho que tudo vai voltar a se encaixar. Então, questão de vestiário, ele tem sim a equipe na mão. E daqui a pouco as coisas retornam no devido lugar, o pessoal, parte física voltando ao normal, se encaixando. Então, acho que logo o Grêmio volta a desempenhar um bom futebol. Acho que sim, cara. E tentando entrar ali, que às vezes a gente fala de algumas particularidades do futebol brasileiro, mas nem sempre é assim.
tu citou, né, que às vezes o futebol ele tem momentos, e as equipes também, o vestiário também, os jogadores individualmente também, os treinadores também. Como aconteceu na última partida, né, que eu acredito que deva ter sido o motivo dessa pergunta, que o Pinares se negou a entrar em campo nos 47 do segundo tempo, né? E isso que a gente tem que ficar de olho, né? Vamos ver como que o Renato vai se comportar, como que ele vai administrar a situação. Que eu, particularmente, acredito que o Pinares tenha futebol para ser titular no Grêmio. Ele é titular da seleção chilena, veio como titular da Universidade Católica. E no lugar dele eu também ficaria indignado de ser chamado para entrar aos 47 do segundo tempo, né? Um jogo que tá mais quase chegando a uma virada para a vitória do Santos. Sim. Então vamos ver como que o Renato vai administrar essa situação. Não muita coisa, né? A entrada dele ou... ele ia entrar para ser contestado e ser massacrado junto com o resto do time, né? Não, e isso acontece, por exemplo, com o Messi também, né? A gente olha assim, o futebol brasileiro tem suas peculiaridades, mas não, isso é uma coisa do futebol mesmo, mundial. O Messi, há pouco tempo, estava de birra com o Barcelona, quase foi contratado pelo Manchester City, e a gente também consegue enxergar esses momentos do futebol também dentro do Barcelona, do Real Madrid, que também não vem bem, e do Liverpool, que é o último, quer dizer, o penúltimo campeão da Champions League, foi o campeão da Premier League, é verdade, mas agora não vive um bom momento, foi eliminado na Champions League pelo Atlético de Madrid. O técnico reclamou e chegou a ser meio infantil, o Jürgen Klopp, dizendo que não enxerga futebol no Atlético porque eles jogam recuado. Eu acho que, então, isso que vocês discutiram sobre o vestiário, eu acho que, mesmo passando por esses momentos de glória e de derrota, eu acho que o Renato ainda assim tem o vestiário do Grêmio com ele, pelo menos a maioria. Tanto o Grêmio, né, a torcida, os dirigentes também estão com o Renato, e eu acho que ele tem bastante crédito até por ser ídolo, ter conquistado títulos como jogador, ter conquistado títulos como treinador, ele tem bastante crédito para errar também, né? O que acontece com o futebol brasileiro, né? Tanto com a torcida quanto a diretoria, a gente quer resultados rápidos, né? A torcida, a direção, ela é impaciente. A média hoje de um treinador brasileiro num clube de futebol é 3-4 meses. Meu Deus. E já troca, é muito verdade. baixo. E os europeus, inclusive, criticam e não vêm trabalhar para cá por causa disso, né? Sim, cara, não é do dia para noite, tu precisa treinamento, vai encaixar, não vai encaixar, questão da preparação física, até tu contratar jogadores com características que tu precisa desenvolver uma equipe, precisa ter paciência, cara. Então, hoje, por isso, assim, o Renato ele vem fazendo um trabalho muito bom há muito tempo. Aí agora que a gente ainda ganhou o título, né, ano passado, mas que não vem... não é o tempo todo que tu vai, ele mesmo falou, não é o tempo todo que tu vai ganhar o título, não vai ganhar todas as competições. E eles não estão jogando para perder, ninguém entra para perder, acontece que não dá, não tá encaixando nesse momento, mas acredito que retoma, assim, e tem tudo para... Claro que precisa ter algumas contratações pontuais pro próximo ano. Sem dúvida. Acho que precisa, o Renato continuando, a gente precisa fazer investimento na equipe também novamente para dar um ânimo. Né? Infelizmente hoje hoje a gente tem o Maicon, que é um baita jogador, ele faz a diferença ali, mas não está conseguindo dar continuidade na questão física. E a gente precisa ter alguém para repor ali. Então, tanto ele, mais algumas peças, eu acho que dá um ânimo novo, assim, para que o Grêmio encontre o futebol junto com o Renato. Porque, teoricamente, esse ano da era Renato, foi o ano que o Grêmio esteve mais frágil, assim, no quesito elenco. O Grêmio veio recheado de jogadores da base para esse ano. E as contratações que a direção fez esse ano foram, maior parte, assim, foram fracassadas, como Robinho, como Everton. Thiago que, Neves, por sinal, o próprio Thiago Neves, Everton ganha 500 mil de salário por mês e tá terceira reserva no Grêmio. Então, esse ano, eu acredito que foi o elenco mais frágil da era Renato. E tu vai entender, né, cara, o futebol, por isso que eu falo que ele é incrível, né, questão de característica de equipe. O Luciano saiu daqui, foi lá, goleador. É verdade, no São Paulo, né?
Quem mais? virou ídolo. Olha o Marinho no Santos, Sim, o Marinho melhor no jogador Santos. da América. Mas e o Luan no Corinthians? Cara, o Luan, eu acho ele é preguiçoso, cara. Eu não sei o que aconteceu com ele, ele tem talento. Ele é um cara Ele já provou talentoso, isso. Ele já inteligente, mas parece que falta ânimo, cara. É o que eu vejo no o Jean-Pierre começou com tudo, mas é uma lentidão, entendeu? Pra pensar, cara, tem que pensar antes da bola vir, tem que ter vontade se às vezes tu não consegue se superar na técnica, tu tem que ter raça ali, tu tem que jogar pela tua equipe também. Então, é muito lento, cara, a questão deles, assim, mas não sei o que acontece, são jogadores talentosíssimos. Mas agora voltando então para os assuntos de títulos, nesse ano o Grêmio está disputando agora a final da Copa do Brasil, que seria muito importante para o Grêmio vencer. E só que caso não vença, e essa possibilidade pode acontecer, fica prejudicado na questão de uma vaga para Libertadores. Vocês acham que para a história do Grêmio, talvez para o momento e para a carreira de alguns jogadores e do treinador, ficar de fora da Libertadores seria prejudicial? Eu acredito que sim, principalmente por o Grêmio estar vindo numa sequência de uns quantos anos participando da Libertadores. Sim. E na maior parte dessas participações vem chegando pelo menos às semifinais. O Grêmio vinha, apesar dessa eliminação contra o Santos, vinha de 3 ou 4 anos participando pelo menos das semifinais. E eu acredito que sim, um time do tamanho do Grêmio, assim, pelo menos tem que conquistar a vaga Libertadores. Eu acredito que se não conquistar uma vaga Libertadores, vai ser um ano de frustração para a torcida, quanto para a direção, por todo o planejamento, tudo que teve. Um time do tamanho do Grêmio, pelo menos, vaga na Libertadores tem que conquistar. Eu acredito que sim. Acho que a maior meta, né, dos times do futebol brasileiro é estar na Libertadores. Então, perder essa oportunidade que está na tua mão ali é bem complicado, assim, perde muito, né? A questão de dinheiro, a questão de investimento. Então, é essencial o Grêmio estar na Libertadores, tem que focar sim. Vai ser um jogão, um baita jogo aí de final de Copa do Brasil. Mas o Grêmio tem que focar para buscar esse título, porque vai ser complicado essa disputa no Brasileirão aí. Olhando assim o respectivo das últimas partidas do Grêmio, e principalmente a última contra o Santos, que o Grêmio chegou a estar vencendo por 3-1 e cedeu o empate ao Santos. Olhando esse cenário, vocês acham que o time atualmente, e depois desse digamos assim, desgaste psicológico de ter cedido um empate ao Santos no segundo tempo, depois de estar ganhando 3-1, vocês acham que isso vai afetar na final contra o Palmeiras? Esses últimos ocorridos? Tanto quanto os lances polêmicos contra o Inter, contra outras equipes de futebol, e também especificamente esse último jogo contra o Santos, que o Grêmio teve um momento muito bom no jogo e depois teve um momento muito ruim. Vocês acham que isso vai afetar na final? Bom, como eu disse no começo, final é um jogo à parte, é um jogo diferenciado. Mas muito disso se deve à parte emocional. E é inevitável, é inegável que o Grêmio vive uma fase ruim. São muitos jogos assim sem vitória, muitos jogos só com empate, com derrota, com más atuações. E, claro, é evidente que se o Grêmio tivesse vindo de uma vitória, quer dizer, uma vitória comprovando uma boa atuação, com concretização de titularidade de alguns jogadores, como vinha sendo quando estava 3-1, com o gol do Diego Souza, com o gol do PP, com o gol do Jean-Pierre, que não vinham jogando bem, tudo estaria muito mais bem encaminhado, o Grêmio chegaria muito mais firme para a decisão, mas aconteceu o que aconteceu, né? E agora vamos ver o que vai acontecer. O equilíbrio emocional vai pesar muito. Com certeza, se o Grêmio tivesse vindo de vitória contra o Santos, como tudo se encaminhava para ser, o Grêmio chegaria melhor para essa final, mas vamos ver. Eu acho que vai ter que ter muita concentração, né? Não é do dia para noite que vai mudar, você já não vem tendo bom desempenho, mas tem que se concentrar, é um jogo de final,
Então, se não vai bem tecnicamente, pelo menos tem que entregar a raça, né? Raça, vontade, lutar até o fim, dar carrinho, que nem foi o jogo contra o São Paulo, onde o Grêmio não foi bem... Quebração. Não foi bem... Que nem aquele jogo na Libertadores que tiveram 6 ou 7 expulsos. Aquele jogo foi maravilhoso. Cara, às vezes tu não tá bem tecnicamente, taticamente, mas tu mostrando raça e vontade ali, e é um lance que pode decidir o jogo. Então... Isso o Palmeiras já sentiu decidindo nos últimos minutos ali, um gol muito improvável do reserva que tinha chegado há 3 meses no clube. Verdade. Aquele jogo do São Paulo, o Renato ele foi inteligente, tá? Foi um jogo, na verdade, feio de se olhar na parte do Grêmio, mas foi um jogo muito inteligente na parte tática. Sim. Ele foi humilde em reconhecer o time e a equipe que ele tinha naquele momento. Verdade. Onde o São Paulo tinha um grupo melhor que o Grêmio. Então ele, o que eu vou fazer pra jogar? Se ele fosse aberto, nós tínhamos tomado uma goleada antes do Santos, né? Então ele falou, cara, não posso tentar jogar se eu não tô com um time bom, não tá encaixado, eu vou jogar com o regulamento. Tecnicamente, taticamente, foi 100%. Olhando visualmente, foi feio, foi criticado. Mas, cara, ganhou o jogo. É os 3 pontos, não importa, é meio gol, é um gol, Exato. é jogar no regulamento. Foi um jogo feio de se ver, mas ele foi 100% taticamente, tecnicamente, ponto. Então, assim, ele tem que olhar pro grupo, saber o que ele pode tirar de melhor e analisar qual é a tática e tomara que ele seja feliz novamente contra o Palmeiras, entendeu? Para que a gente possa ter um resultado, ele tem que estudar o jogo de uma forma inteligente. Sim. Não adianta sair se vai deixar um buraco e vamos tomar gol, daí não... E até nesse confronto contra o São Paulo, é bom lembrar que o São Paulo era líder do campeonato a 9 pontos do segundo colocado, né? E muito se discute no futebol brasileiro que em alguns momentos as equipes não jogam um futebol bonito, né? Futebol moderno, como se diz. Mas eu acredito que nessas últimas rodadas, que são partidas assim, cada partida é uma final, não tem que jogar um futebol bonito, tu tem que jogar pelo resultado. Trocar a cervejinha. E eu enxergo muito, assim como a superação do Renato nesse jogo contra o São Paulo, eu enxergo do Abel Braga, que ele vem insistindo em criar estratégias de jogo a jogo, né? Contra uma equipe, contra o São Paulo, por exemplo, a gente jogou de um jeito totalmente diferente como jogou ontem. E não dá pra cobrar que o Abel jogue todos os jogos de um jeito como o Kudê jogava, que era sempre o mesmo jogo. Porque agora faltam 4 partidas. A gente não pode mais pensar na derrota, a gente só pode pensar na vitória. E se isso não se concretizar, o Flamengo vai passar o Inter. Então eu acredito que realmente o Renato naquele momento ali foi muito assertivo. Tanto é que conseguiu chegar na final. Mas só que eu gostaria de entrar numa questão que o Gabi até comentou lá no começo, que é a questão assim do salto alto. O Palmeiras ele vem de um título da Libertadores que ele não tinha desde 1999, mas que foi um jogo, assim, eu assisti uma parte do jogo, foi um jogo meio feio. Não foi um jogo bonito, mas isso não tem que se discutir porque o título é do Palmeiras. Só que eu acho que o Palmeiras, ele de certa maneira, ele chega no jogo contra o Grêmio com um salto alto. Eu acho que sim. Porque no jogo contra o Botafogo, eles empataram. Não. Contra o Botafogo, que é o lanterna do campeonato. Então eu acho que isso, se o Palmeiras não conseguir lidar com isso, vai ser um fator prejudicial. Eu acho que o Grêmio, por estar num momento teoricamente pior que o Palmeiras, chega com a vantagem psicológica. Eu acho que sim, apesar de ter passado por momentos ruins nas últimas partidas, eu acho que chega para jogar com o Palmeiras. Chega, lógico, com a pressão de precisar ganhar, tanto é que foi o próprio Renato que colocou essa pressão, né, dizendo que agora vão apostar tudo na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Palmeiras chega com a pressão de ser o campeão da Libertadores e está disputando o Mundial. Vocês concordam com isso? Eu acho que a questão é... A questão é que o Palmeiras ele queria muito a Libertadores, né, como foco. Né, faz muito tempo que não conquistava. Então esse era o objetivo máximo deles, assim. Então eles conquistaram. Então tirou aquele peso das costas, né? Que era o que eles queriam.
enfim, tinha que ganhar, era ganhar e ganhar. Então a torcida queria muito, a própria diretoria. Então, não é questão, eu não sei se é questão do salto alto, mas então eu acho que eles já chegam com menos sangue no olho. Entendeu? Menos vontade de ganhar aquele título. Eles querem, vão querer, vão disputar, porque quanto mais ganhar, melhor. Mas assim, se eu não ganhar a Copa do Brasil, eu já ganhei a Libertadores, que era o principal. Uhum. Então eu acho que eles chegam mais tranquilos, sim, e um pouquinho mais relaxados, de repente desconcentrado. Pode ser essa, eu não sei se é o salto alto, mas eles vêm num momento melhor, sim, e mais tranquilo para jogar. Acho que a pressão é do Grêmio mesmo, pressão maior pelo título é do Grêmio, que daí o Grêmio corre o risco de já não estar na próxima Libertadores. E eles já ganharam e tá tudo em casa, vão jogar, acho que o que vinha é lucro para eles. Acho que é mais ou menos isso. Eu concordo, não tenho o que discordar. O Palmeiras já conseguiu o que queria para essa temporada. Claro, em quesito nacional, o sul-americano, assim, já ganhou a Libertadores. Então, eu concordo plenamente com o que ele disse, que o que vinha é lucro. A torcida não vai ficar zangada se perder a Copa do Brasil, o objetivo maior já foi conquistado. E é isso aí, eu acredito que vai ser um jogo muito parelho, por o Grêmio estar jogando todas as fichas na Copa do Brasil. E o Palmeiras entra leve. Se o Palmeiras não tivesse ganho a Libertadores, aí sim, eu acredito que o quesito emocional iria pesar muito. Mas como o Palmeiras está campeão, acredito que vai ser um jogo bem pegado, bem complicado, por esse fato mesmo. Eu acredito, eu tô com vocês, fechado com vocês. Acredito que o Palmeiras ele não vem com tanta vontade assim de ganhar o título. Pelo menos não vem com uma necessidade Só essa é a palavra. de ganhar o título, porque já ganhou o mais importante, que é a Libertadores. Mas eu acho que pro Grêmio é muito importante ganhar, então eu acho que o Grêmio vai chegar nessa final com todas as forças, independente de estar com um grupo reduzido, machucado, vai ter gente jogando com dor, isso eu tenho certeza. E isso é uma cultura que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né, no futebol gaúcho. Inclusive, eu estava assistindo alguns vídeos do Birajara Leal, que é acho que ele é jornalista, mas ele comenta muito sobre esportes, e ele chegou a comentar em um vídeo falando sobre o Inter que aqui no Sul a gente tem essa cultura de não jogar bonito, mas jogar peleado. A gente se quebrar, mas a gente faz de tudo pela vitória, né? O nosso objetivo nunca é perder. A gente não gosta de perder, isso é verdade. Só que agora a gente já está se encaminhando para o final do programa. Eu gostaria de tocar então um áudio que a equipe pediu para tocar. Enviado por amigos. Enviado por amigos. Amigos que estão nos bastidores. Os bastidores chegaram dentro do programa, a gente permitiu isso. E se você quiser também participar, deixa aí o comentário. Os próximos programas a gente vai tentar transformar isso em ao vivo, mas a nossa estrutura ainda ela não está completa. Então a gente vai trabalhar, estudar para trazer qualidade para vocês. E para que vocês possam também estar participando ao vivo com a gente. Então vamos escutar aqui os áudios. Vamos lá. Que vem aí? De quem que é? Fabião. Do Fabião? As coisas que eu penso muito do Inter, tem 41 anos e ainda não vi o Inter campeão brasileiro. Não vai ser cedo ainda, né? Mas eu nasci e sempre ouvi que o Inter era campeão brasileiro e tudo, mas não cheguei a ver campeão do campeonato aí. Bem interessante você pensar, né? 40 anos, cabelos brancos, nada do Inter ser campeão brasileiro. E esse é do Eloy. Eloy. Uma vez de bem vestido foi sem camisa aí, tá louco? Não, que nem o Fábio disse aqui, é verdade, o Fábio não vê o Inter ganhar o Brasileirão há muito tempo. Mas a minha namorada ela tem 23 anos e ela foi comemorar o primeiro título expressivo do Grêmio em 2017. Tamo junto. Então... 2016. 2016. Então, eu peguei assim, o Brasileirão. E o gremista muitas vezes vem dar uma... é lógico, é saudável, mas a gente tem que rebater a corneta, né? E o gremista vem às vezes falar que o Inter nasceu em 2006. E aí eu costumo dizer que o Grêmio nasceu em 1983 e morreu no ano seguinte e voltou a nascer então em 2016. Eu não sei se vocês concordam com isso. Pera aí um pouquinho.